A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Ainda existem os Micaías? O texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, também em Reis 22:14, né? Vamos ler Reis 22:14? Diz a palavra do Senhor: Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui neste momento para falar um pouco da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Nós temos que falar um pouco da palavra do Senhor e como o Senhor tem nos dado vitória. Eu quero falar hoje de uma personagem bíblica chamado Micaías. Quem era Micaías? Micaías, meus irmãos, ele era profeta do Senhor. Profeta, meus irmãos, tinha como missão ouvir de Deus e falar ao povo a mensagem do Senhor. Ser profeta, meus irmãos, não era fácil, pois o povo e principalmente os reis não queriam ser corrigidos e nem cobrados. Quando a profecia era para ser entregue ao rei, a um poderoso ou a um valente, a situação ficava difícil. Na verdade, ninguém queria profetizar para nenhum rei, principalmente o rei não temesse a Deus. Então o profeta não queria. Todos temiam profetizar para os poderosos, para os valentes, pois o profeta podia ser condenado, podia ser preso, podia ser morto. Muitos profetas e pastores são apontados e apedrejados, meus amados, por falar a verdade. Podemos ver no texto que eu li, que o profeta Micaías não temeu ao perverso rei Acabe. Ele encarava o rei e falava sem temor. Por isso ele não era querido, por isso ele não era amado. No texto que lemos, Micaías falou com coragem: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Micaías significa quem é como Jeová. Quem está à frente de uma obra, meus amados irmãos, à frente de uma igreja, à frente de um trabalho, vai sempre ser cobrado. Porém, temos que ser e dizer, como Micaías: o que o Senhor disser, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Glória a Deus. Micaías, meu irmão, foi contemporâneo do profeta Elias. Eles profetizaram no reino do norte, em Israel, nos tempos do rei Acabe e da rainha Jezabel. Acabe, meu irmão, foi um rei mau e desonesto. Ele e sua mulher Jezabel governavam Israel sem piedade. Mandaram matar Nabote para tomar-lhe a vinha. Foram idólatras, foram ladrões, foram assassinos e não tinham misericórdia de ninguém. Mesmo assim, Micaías decidiu falar o que Deus mandasse. Micaías, meus irmãos, foi um profeta corajoso. No entanto, ele só aparece nas Escrituras após ser preso. Todavia, eu quero mostrar para a igreja, para você que está me ouvindo, como estava o cenário antes de Micaías entrar em cena. De um lado, assentado no seu trono, estava Acabe, que foi o 7º rei de Israel. E ao seu lado, Josafá, filho do rei Asa, que reinava em Judá. Um reinava em Judá e o outro reinava sobre Israel. Eu acredito que, para se ouvir Deus falar, temos que descer ao pó, temos que nos humilhar. Não é sentado no trono que ouvimos a mensagem do Senhor. Não, é se humilhando, é com o rosto no pó, é com o joelho no chão. Veja bem o que houve em Israel naquele dia. Os reis estavam sentados em seus tronos na praça. Na praça, não era em igrejas, era na praça para ouvirem a voz de Deus.
através dos profetas de Acabe. Acabe tinha muitos profetas, né? Haviam vestidos, os reis tinham se vestido com as vestes reais, se vestido com roupas de pompa. Estavam cercados por 400 profetas, profeta de Baal, profeta do rei, né? Além disso, Acabe matou ovelhas, matou bois em abundância para aquela festa. Quer dizer, era uma verdadeira bagunça, né? A festa era grande, a festança era imensa, tudo para ouvirem a voz do Senhor. Josafá, rei de Judá, tinha se aparentado com Acabe, casou seu filho Jeorão com Atalia, filho de Acabe, mesmo sabendo que Acabe era um filho de Belial. Então Acabe perguntou a Josafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Ou seja, irás tu e teu exército lutar comigo contra a cidade de Ramote de Gileade? Tu vais comigo, Acabe? E Acabe, sem medir as consequências, disse: eu irei, e o meu povo será como o teu povo. Porém, meus irmãos, Josafá acrescentou: consulta antes o Senhor, pergunta a Deus se nós podemos ir. Então Acabe chamou seus profetas e perguntou aos profetas: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Os profetas responderam: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei, segundo as Crônicas 18:5. Porém, como Josafá conhecia o Senhor, ele desconfiou dos profetas do rei. Então Josafá falou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Será que em Israel, em todo Israel, não existe um profeta, mas que seja profeta do Senhor, para nós consultar? Ou seja, Josafá queria ouvir, era a verdadeira palavra de Deus. Isso sim, ele queria ouvir, né? Ainda hoje, meus irmãos, existem falsos mensageiros, falsos pastores, falsos profetas. Eles falam o que o povo quer ouvir, o que querem receber, né? Muitos deixam de vir à sua igreja, ouvir a palavra do Senhor trazida pelos seus pastores, e vão ouvir os profetas que profetizam sobre bênçãos, sobre maravilhas, sobre chaves e por aí vai. Amados, ouvir Deus falar, ninguém quer, porque é de joelho, porque é com o rosto no pó. Porém, muitos estão correndo para ouvir os profetas mentirosos. Muitos estão correndo para ouvi-los. Na verdade, enquanto os João Batistas estão escassos e diminuindo a cada dia, os profetas de Baal têm se multiplicado. Josafá, meus irmãos, não estava satisfeito em ouvir os profetas que comiam na mesa do rei Acabe. Ele queria ouvir, era um profeta do Senhor. Ele queria ouvir, era a palavra de Deus. Foi por isso que Josafá falou: não há aqui algum profeta do Senhor? E Acabe respondeu: ainda há um homem que podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetizou bem para mim. Por que Acabe aborrecia Micaías? É porque Micaías, meus amados, falava a verdade. E pessoas ímpias aborrecem aqueles que lhes exortam e falam a verdade para eles, né? Na verdade, Micaías não profetizava o mal para Acabe. Ele profetizava a verdade. E a verdade dói, né? A verdade dói. Mandaram buscar Micaías da prisão e no caminho lhe deram uma orientação tentadora. Micaías devia profetizar uma boa palavra e sair tranquilo do meio do povo e sair abençoado. O mensageiro falou: todos os profetas profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles. Fala o bem para o rei. Foi então que o profeta de Deus, o profeta Micaías, respondeu: vive o Senhor, glória a Deus, que o Senhor me disser, isso eu falarei. Micaías, meus irmãos, não se rendeu
a pressão do rei corrupto, nem dos seus 400 profetas. Ele profetizou o contrário. E ele, ao chegar na frente do rei e dos seus profetas, ele disse: eu vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para as suas casas. Glória a Deus. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele nunca profetiza de mim o bem, senão só o mal? Então Acabe deu ordem com relação ao profeta. Lá no versículo 26 e 27, ele disse: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, versículo 27, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de amargura, com o pão de angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. Misericórdia, né? Micaías, meus amados, sabia que ia sofrer, ia ser torturado, ia ser martirizado. Mesmo assim ele disse: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Glória a Deus por isso, né? Amados, existe dois lados para nós estarmos. Ou estamos do lado de Micaías para ser condenado, ser preso, ser torturado, ou do lado dos profetas de Baal para serem premiados. Muitos estão mais parecidos com o profeta de Baal do que com Micaías. Eles amam os Acabes, aqueles que estão no poder, aqueles que estão com as togas grandes, né? Pois bem, aqueles estão de toga, eles amam os Acabes, eles querem seus favores e a mesa farta de Jezabel, eles adoram isso, né? Os profetas de Baal profetizam para agradar aos seus senhores, né? Desta forma, esses profetas não têm problemas, porque estão agradando. É isso que nós vemos hoje, nossos dias, políticos agradando, né? Agradando ali, não querem fazer nada, né? Não condenam a quem precisava ser condenado, antes condenam aos que não deviam ter sido condenados, né? Pois bem, eles não querem problema, eles estão vendendo seus princípios, eles estão vendendo seus valores, eles temem perder os seus favores, seus títulos, suas fortunas e suas regalias. Amados, precisamos falar o que Deus quer que falemos, assim como Micaías, como João Batista, como Jeremias e tantos outros, né? Precisamos ter compromissos com a verdade, doe a quem doer, custe o que custar. Muitos estão pregando fidelidade, porém não são fiéis aos seus ministérios, não são fiéis aos seus pastores, nem são fiéis aos seus líderes, mas estão dizendo que estão pregando a verdade e a fidelidade. São faladores. Quando são questionados se são dizimistas, muitos dizem assim: está me estranhando, é? Está me estranhando. Jesus descreve essas pessoas, meus irmãos, como fariseus e hipócritas. Muitos estão mais preocupados em agradar aos Acabes e às suas instituições do que agradar ao Senhor e a sua palavra. E tem mais: quando alguém ouve uma palavra de correção, dizem: para mim chega, eu vou para outra igreja, eu vou embora, nunca mais o pastor vai me ver na igreja. E vão mesmo. Sabe por quê? Porque eles não são ovelhas do Senhor, não são ovelhas, por isso vão. Muitos só querem ouvir elogios, muitos só querem ouvir aplausos, mas não querem correção. Eu li um livro que o pastor falou uma palavra dura, mas necessária. Ele disse: não estamos precisando de Pentecostes, nem de avivamento e nem de reavivamento. Estamos precisando de nascer de novo e ter uma mudança de caráter. Isso sim é que nós estamos precisando.
O santo é santo e o que é pecado é pecado. Glória a Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo, amados, a igreja é a noiva de Cristo e ela merece respeito. Não podemos brincar de ser crentes, não podemos. Existe o crente girafa. O crente girafa está com o corpo na igreja e a cabeça no mundo, né? Pois bem, isso, meus irmãos, é traição. Traição ao Evangelho, traição a Deus, traição a Jesus. A Bíblia não informa o que aconteceu com Micaías, com aquele profeta. Não sabemos se ele foi solto ou se morreu na cadeia. Contudo, a mensagem de Isaías foi forte e até hoje está clamando e dizendo: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Muitos, meus irmãos, que estão sofrendo pelo Evangelho são considerados Micaías de hoje, aqueles que estão lá presos, lá do dia 8 de agosto, né? Estão sofrendo pelo Evangelho, por quererem ser por uma causa nobre, né? Aí estão sofrendo, estão trancafiados, condenados. Pois bem, o importante, meus irmãos, é saber que mesmo que a nossa cabeça seja servida num prato aos Herodes da religião, quando chegarmos no céu, Jesus dirá: valeu Vicente, valeu José, valeu Francisco, valeu Antônio, valeu Maria, valeu. Portanto, amados, vamos falar a verdade como Micaías, vamos falar o que Deus colocar na nossa boca. Amados, Igreja do Senhor, saibam que hoje, meus irmãos, é o dia de nós falarmos o bem, né? Falarmos as boas novas. Que Deus abençoe a todos vocês que chegaram até aqui, que ouviram até aqui a palavra do Senhor. Deixe eu orar por vocês. Pai amado, meu Deus, neste momento eu quero te pedir por este irmão, por esta irmã que ouviu a tua palavra até agora. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que eles possam ser vitoriosos, abençoados, dirigidos pelo teu Santo Espírito, Senhor. Seja com eles em tudo, pois eu te louvo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nos ajude a levar a palavra de Deus. Nos ajude a levar essa palavra. Se inscreva em nosso canal e mande este vídeo para outros. Deus vai te abençoar.